Manuel Davi Corne de Carvalho. Eu tenho o D, né, Manuel? Tem o D. Tem o D, então eu falei certo. É David, né? Mas eu falo Davi, né? Só não estamos no Brasil, não estamos nos Estados Unidos, né? Então, Manuel que Davi já foi vereador mirim, vereador mais jovem da cidade, né? Foi mais jovem. Prefeito de Tietê. Prefeito mais jovem do estado de São Paulo naquele mandato. Isso eu não sabia, ou não lembrava. 27 anos. Eu fui o prefeito mais jovem do Brasil naquele mandato. O Eduardo Leite, o atual governador do Rio Grande do Sul, ele é um mês mais velho que eu. De abril ele era prefeito de Pelotas e eu prefeito de Tietê de maio. Aconteceu tudo muito rápido, você é muito jovem também. Você foi prefeito com quanto? 27 anos. Com 24 você foi 23 vereador? Fui 23 vereador, 27 e falo para vocês que eu tenho muito orgulho dessa história, sabe? Foi realmente uma experiência maravilhosa que eu tive. Até eu me lembro, Matraca, eu devia até acho que uns 19 anos. Eu fazia os eventos da Jutra, da Jutietê. Foi a primeira vez que nós conversamos pessoalmente. E você foi me entrevistar pela TV Nova Regional na época. Você era cabeludo ainda. Cabeludo. Faz tempo. Faz bastante. E até você me perguntou, mas esse negócio aqui tem finalidade política? Não sei se você lembra disso. Você tem alguma intenção de ser candidato, alguma coisa? Eu não me lembro, mas acredito no que você está falando. Eu falei para você o seguinte, olha, Paulo, eu não sou político nesse momento, mas eu acredito na filantropia, acredito no terceiro setor, mas acredito mais ainda que isso aqui é paliativo. Isso aqui ajuda as pessoas momentaneamente, ajuda um pequeno grupo de pessoas. A gente só muda a vida das pessoas efetivamente através de políticas públicas. E políticas públicas só se faz do lado de dentro. Então, se um dia eu for candidato a alguma coisa, vai ser justamente para que eu possa trabalhar para efetivamente ajudar essas pessoas que estão aqui hoje. E eu não fazia evento social, como eu fazia pela Jutietê, com a finalidade da doação, né? De dar alguma coisa. Claro, que era muito importante ajudar, dar ovo de Páscoa para as crianças carentes, o Natal, o Dia das Crianças, o Dia das Mães, o Dia dos Pais no asilo, mas dar oportunidade para que pessoas conhecessem o que é o trabalho voluntário. O que é doar o seu tempo em favor daquelas pessoas que mais precisam. Pode crer. Entendeu? Então, esse foi sempre o meu grande objetivo. Porque com 13 anos eu já era voluntário num asilo em São Paulo. Com 15 eu fui eleito voluntário jovem do ano Internacional do Voluntariado pelo Centro de Voluntariado do Estado de São Paulo. E exatamente por esse trabalho que eu fiz no Centro de Voluntariado do Estado de São Paulo que eu descobri o quanto nós podíamos e precisávamos divulgar o trabalho voluntário, principalmente no interior. Porque esse trabalho voluntário já era uma coisa muito difundida na capital, que era onde eu morava na época. Você é daqui ou é de lá? Eu sou nascido em São Paulo, mas a minha família é de Tietê. Meu pai é nascido em Tietê. Meu pai foi muito novo para São Paulo. Meu pai ele foi com 13 anos morar na cidade de São Paulo e lá ficou Onde é que você morava lá? Sim, a gente sente muito, né? Faz pouco tempinho que o seu Miro infelizmente nos deixou e seguiu o seu caminho. Foi agora o último dia 12 de julho. Ele descansou, mas estava sofrendo muito. Então, a gente sente muita saudade. Seu pai sempre foi um cara muito gente boa. Ele é uma pessoa maravilhosa. Não tem o que falar. Eu brinco, até de mim tem bastante gente que não gosta, mas dele eu nunca conheci ninguém. Então, é sinal que você é autêntico, né? Não que ele também não fosse. Mas é que meu pai nunca se envolveu com... Ele nunca foi de tomar partido, ele sempre foi amigo de todo mundo, sempre foi amigo de Milaré, de Basílio, sabe? Sempre se deu bem com todo mundo. Tanto é que ele não queria que eu me envolvesse com política. Ele sempre confiou muito em mim, mas principalmente pelo fato de não criar inimizade com ninguém, porque ele sempre foi assim. Quantas vezes Vlamir Sandei, Milaré jogando truco lá em casa, entendeu? Então, assim... Você tem que contar, você acha o quanto que desse contato com os políticos ajudou a fortalecer a sua vontade de ser um também? Olha, eu cresci com Madureira, Valdo Consorte, Milaré, Sandei, tudo dentro da minha casa. Eram todos amigos do meu pai, que nós vínhamos de final de semana. Nós morávamos em São Paulo, estudava em São Paulo, estudei a vida toda, eu morava em Higienópolis, lá em São Paulo. Antes morei na Aclimação. Estudei no Rio Branco. No Rio Branco? Estudei no Rio Branco. Eu morava na Itacolomi, entre a Piauí e a Maranhão. Você também rodou para São Paulo inteiro, não? Todo mundo que vem aqui, quer ter alguma coisa em São Paulo, ele conhece ou a rua do lado, né, Leandro? Rapaz, é o que eu passei a vida inteira em São Paulo. E, com cinema, teatro, sendo boêmio, no mínimo conhecer São Paulo, né? São Paulo, esse cara. E aí eu
eu vinha todo final de semana, e meu pai sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito de festa, minha mãe também, sempre gostaram de receber muito bem, e sempre o pessoal ia chegando. Então eu apresentava, nós éramos vizinhos do Lulo, somos vizinho do Lulo rodoviário no Shangri-La, e o Lulo era vereador na época, aí o Lulo ia trazendo a turma para casa, então trouxe o Milaré, trouxe Vart, trouxe Madureira, por sua vez veio o Sandei, e assim foi indo. E assim, nós sempre fomos amigos de todos, nunca tivemos problema. Só que a partir do momento que você se torna político, você se dedica efetivamente à política, seja como candidato ou como efetivamente mandatário de cargo eletivo, você tem que ter lado. Né? Eu sempre digo isso. Política você tem que ter lado. Não adianta você querer agradar todo mundo. Né? Porque, primeiro, você precisa escolher um partido político para poder ser candidato. Então, a partir do momento que você escolhe um partido, você já desagradou todos os outros. Né? Deixa eu perguntar uma coisa. Mas a escolha do partido tem a ver sempre com a sua ideologia ou às vezes tem a ver com o que você precisa de voto? Entende a minha pergunta? Depende muito do cargo que você vai disputar. Né? E também depende de relacionamento, né? Depende de proximidade, oportunidades que são dadas. Eu acho que assim, as pessoas elas se definem muito hoje em esquerda e direita. Né? Hoje você não tem mais centro. Eu me considero uma pessoa de centro. Eu não sou radical, eu nunca gostei de radicalismo e sempre fui a favor do que fosse melhor para Tietê. Foi a cidade que eu resolvi me dedicar pela política. Então, pela minha formação, eu sempre fui criado pela minha família, ser uma família de classe média e tudo mais, morar em São Paulo. O PSDB é bom, o PT é ruim e o resto não sei para que serve. Né? Isso lá atrás. Né? Hoje é PL de um lado, PT do outro e o resto fica meio perdido no meio do centrão. Né? E eu sempre me identifiquei muito com o PSDB, naquela época, que seria o PL de hoje, pela minha formação. Eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo. Com 17 anos eu entrei lá na Câmara como assessor de um vereador, entrei como estagiário e depois me efetivei como assessor do vereador Paulo Frange, que é um vereador até hoje lá em São Paulo. Doutor Paulo é um médico, cardiologista, diretor Dante Pazanese, do Hospital São Camilo, uma cabeça brilhante, um grande professor. E eu fiquei 3 anos na Câmara, lá em São Paulo. E eu ficava no plenário, eu acompanhava o Dr. Paulo no plenário. Então, eu participava ativamente das sessões, eu colhia assinaturas para entrar com algum substitutivo de projeto de lei, para aprovar moção, porque lá em São Paulo a dinâmica é outra. Tipo um assessor dele, é isso? Isso. Você era um assessor dele. Tá. E aí, lá eu aprendi muito. E uma das coisas que eu aprendi é que tem gente boa e gente ruim em todos os lugares. Pode crer. Entendeu? Eu via gente muito boa dentro do PT, né? Eu cito o ministro Paulo Teixeira, que hoje é ministro da reforma da integração, que cuida da reforma agrária, essas coisas. Agora me fugiu o nome. É uma cabeça fantástica, sabe? É um sujeito inteligentíssimo. Na época a Soninha Francini era também do PT, também uma super cabeça, super inteligente. Eu conversei muito com ela, porque a gente fez por causa do teatro. Ela era muito ligada à minha companhia de teatro que eu participo. Então ela fez inclusive um projeto de lei, é isso, né? Uma PL. Uma PL que era sobre ali o Mário de Andrade, etc e tal, contando a história do pessoal da arte moderna ali pelo centro de São Paulo. E a Soninha, que foi através da Soninha que a gente chegou nisso. Desculpe. E a Soninha, por exemplo, é outra pessoa. E eu via pessoas no PSDB, por exemplo, que eram um horror. Né? Com todo respeito. Tinha um lá que foi filho de um ex-governador. Porque papai. Pô, sabe, o cara foi eleito vereador para representar o povo, não para ficar lembrando o que o pai dele fez como governador. Outro ia mamado, ia bêbado, literalmente no plenário. Chegou a ser expulso, inclusive, foi caçado. O vereador Erasmo Dias, um cara de extrema direita. Extrema direita. E era parte de segurança, né? E era assim, ele ia no gabinete dele, ele só nomeava mulher bonita. Nem eu podia ser analfabeta, mas se fosse bonito eu trabalhava lá. Não adianta você generalizar, entendeu? Você tem gente boa em todos os lados. Os partidos políticos deveriam ter ideologias
a serem defendidas. É o que faz sim todo sentido. Infelizmente, no Brasil isso se perdeu. Né? Hoje nós temos mais de 30 partidos políticos, dos mais diversas possibilidades. Então, assim, você quer falar que você é cristão e comunista, você consegue em um partido no Brasil. Só que você vai ver o deputado que elege lá, ele é ateu e é capitalista, entendeu? Você então não tem coerência. O PCdoB, cara, ele Teve um racha, agora tem o PCBR, né? Partido Comunista Revolucionário Brasileiro. Tem o próprio PSOL, foi uma dissidência do PCdoB, do PSB, tem um monte, uma porrada de partido. E aí, assim, eu particularmente acabei me afastando um pouco, principalmente das eleições municipais. Não fui candidato nas últimas 2 eleições, por motivos pessoais. Em 2020 eu estava na iniciativa privada, estava numa situação muito boa, veio aquela pandemia terrível, eu particularmente me sensibilizei muito, achei que não era momento de me candidatar. E 2024, por conta da saúde do meu pai, que eu fiquei com ele internado ano passado, justamente no período que seria o período das questões de coligações e correr atrás de chapa de vereador e tudo mais, eu fiquei com ele no hospital. Né? Eu sou filho único, de meu pai viúvo, né? Então não tinha com quem dividir essa atribuição. Mas uma das coisas também que me desmotivou muito é que alguém como eu, no cenário atual, que eu acho que já mudou bastante, ou você é do Bolsonaro, ou você é do Lula. Ou pro pessoal do Bolsonaro, se você não é do Bolsonaro, você é do Lula. Sim, e pro pessoal do Lula, se você não é do Lula, você é do Bolsonaro. Entendeu? E eu não sou nenhum dos dois, entendeu? Eu não sou a favor nem contra. É um discurso muito raso, né, cara? Ficar nisso daí. Nós vivemos hoje uma sociedade muito superficial. Até porque se você olhar a política do Lula e do Bolsonaro, cada um na sua, eles bebem água do mesmo ribeirão. Agora você tem muito oportunista. Né? Nego que se filiou ao PL porque viu que era vantajoso. Mas será que o cara é realmente de direita? Então, é que você está falando de cada partido ter a sua ideologia. Entendeu? Você fala que tem pressa também. Às vezes tem muita gente no partido que não tem nada a ver com o que o partido representa. Não tem nada a ver. Manuel, mas eu não vejo, assim, para logo ali adiante, essa polarização acabar. E você não pode acabar, e você não pode parar com a sua vocação e com o seu trabalho, com a sua ideia. Quer dizer, existe esse caminho do meio? Você consegue trabalhar isso? Eu acho que essa última eleição municipal mostrou que as coisas estão mudando. Né? Você vê que os partidos que não são de esquerda e de direita declaradamente, o PSD, que foi um partido que eu ajudei a fundar, nós colhemos 4 mil assinaturas aqui em Tietê na época, que é o partido do Kassab, que é um partido que até foi criticado na época. Ele falou, nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos centro. É um partido que foi o partido que elegeu mais prefeitos no Brasil nessa última eleição. Então já mostra uma tendência... Já mostra uma situação que as pessoas estão parando de vincular tanto essa questão, né? Claro que assim, no estado de São Paulo e para a região sul, a gente ainda vê que existe muito forte. Ainda muito enraizado essa questão, né? O anti-PT. Você vê, a gente perdeu a eleição, a minha reeleição em 2016, o principal fator que eu atribuo a não ter sido reeleito, você vê, eu tive 42% dos votos. 42%. Eu tive quase 600 votos a mais em 2016 do que eu tive em 2012. E perdi. Por quê? Porque nós não contávamos que em 2014, quando Michel Temer foi candidato à reeleição da Dilma, eu tinha um compromisso moral com o Michel Temer, de apoiá-lo. Aquilo que eu falei pra você, eu sempre visei o que era melhor pra Tietê, certo? Pô, o cara na vice-presidência da República, tieteense legítimo, o cara que nasceu e cresceu em Tietê. Se a gente não aproveitasse aquele momento, ele ia aproveitar o quê? E, então, assim, era uma questão pra mim, primeiro uma questão pessoal, porque ele me apoiou em 2012, quando eu fui candidato a prefeito a primeira vez. Eu até brincava, que eu não precisava nem ganhar a eleição. Só do então vice-presidente da República, presidente nacional do MDB, que era o maior partido do Brasil, apoiar o moleque de 27 anos, na cidade natal dele, sendo que nem do partido dele eu era, e o vice era do partido dele, que foi o Frafrá. Né? Então, já foi uma puta vitória. E político,
Claro que tem muito sem vergonha por aí, mas assim, eu, enquanto idealista, o que o político ele espera quando você faz uma coisa por ele? Quando ele faz uma coisa por você, desculpe. Ele espera que você devolva com voto, certo? Que é o que ele precisa para continuar exercendo a função pública. O cara me ajudou, eu não ia ajudar ele. Então nós fizemos uma campanha que até quando iniciou o processo de impeachment da Dilma, foi até uma capa, teve uma página inteira na Folha de São Paulo, que é Tietê foi profética em 2014. Porque a gente fez a campanha Michel Temer 13, e o 13 em azul ainda. Sim. Era o único 13 em azul do Brasil. Mas por quê? A campanha ele fez e não colocou a Dilma, né? Não, eu tirei a Dilma. A campanha foi porque Michel Temer, eu sempre fui anti-PT. Só que naquele momento não tinha o que fazer. Você não tinha como sair. Ele era vice da Dilma. Só que eu não poderia fazer campanha para Dilma jamais. Lula, eu nunca tive nenhuma afinidade. Mas era um momento. O que aconteceu? Nas pesquisas que saiu na sexta-feira da eleição, eu tinha 42%, o segundo colocado tinha 32%, o terceiro tinha 10%, uma distância... só que tinha 15% de indecisos. O que a gente imaginou? Que esses indecisos eram as pessoas que iam abster, não iam votar no dia da eleição. Quem era essa pessoa? Era o pessoal anti-PT, os atuais bolsonaristas, anti-Manuel Davi, porque eu tinha sido petista, por causa eu tinha apoiado o PT, que não votava em mim de jeito nenhum por conta disso, e que não sabiam em quem votar. Quando viram que o Sandei estava em segundo lugar com 32%, descarregaram no Sandei. Aí o cara foi para 45%. Nossa! E foi bem acirrado. Foi uma virada de última hora, assim. Totalmente. Tanto é que ele mesmo já tinha jogado a toalha. Entendeu? Então, assim, você vê que ali já estava o embrião do que seria o bolsonarismo. Que, na verdade, o Bolsonaro não é que ele é foda pra caralho. É que o pessoal é anti-PT e o Bolsonaro é o que tem pra hoje, entendeu? O pessoal é anti... Hoje, se você vê os jornais, se você vê o julgamento que nós estamos tendo no Supremo, mas o Alexandre de Moraes, eu não tô aqui pra defender A ou B, mas a lei é clara, né? É tentativa de golpe de Estado, certo? Mesmo porque se tivesse tido o golpe... Não tinha o que fazer, não tinha julgamento. Não tinha julgamento. Como Getúlio Vargas não foi julgado na década de... Uma vez que o golpe aconteceu, não tem que julgar. Eu falei pro Mota, pro Gui, esse pessoal, porque a gente observa que é 25% da população hoje, eu acredito, que é fissurado, né? Que se ele pedir para fazer a mãozinha lá, faz. Já passou por uma lobotomia, cara. Uma lobotomia, como que é... Mas eu atribuo isso, porque Paulo, é impossível a pessoa pela que é bolsonarista não ver... Rejeição do Lula, rejeição do PT. Esse pessoal, eles estão tão focados em tirar o Lula do poder que eles aceitam qualquer coisa, inclusive um golpe de Estado. Então para eles, anistiar esse crime, é óbvio que faz todo sentido. E hoje esses políticos jogam para a torcida. Certo? O Lula joga pra torcida dele, o Bolsonaro joga pra torcida dele, e pessoas como eu, por exemplo, ficam perdidas no meio, certo? Por quê? O que a gente quer? A gente quer resultado. A gente quer política pública séria. Então, a gente quer melhor, que nem você falou da Santa Casa. Modéstia à parte. Quando eu assumi a prefeitura de Tietê, a Santa Casa estava falida. Santa Casa estava quebrada, a maternidade fechada, as crianças de Tietê nascendo em Porto Feliz. A pediatria sem condições, as paredes todas mofadas, caindo água do telhado, não dava, estava interditada. O centro cirúrgico estava interditado pela vigilância sanitária da prefeitura. Nossa, uma ruína. Sendo que estava sob intervenção municipal. Não tinha nada. Não tinha nada. Aquilo era um prédio, era um elefante branco. Jogado fora. E... a dívida eram 17 milhões de reais vencidas. 17 milhões de reais, assim, que venceu o boleto e ninguém pagou. E uma bagunça, porque o ex-prefeito tinha feito a intervenção municipal, já estava há 1 ano sob intervenção municipal. Ele destituiu o interventor no dia 31 de dezembro de 2012. No dia 1º de janeiro de 2013, quando eu cheguei no gabinete do prefeito, só tinha uma folha em cima da mesa. A destituição ou seja, a Santa Casa naquele momento estava acéfala. Não tinha um responsável. Ninguém para falar, se você precisar de alguma coisa, sou eu aqui o responsável. Se você deixa rolar
aguentava mais quanto tempo? Não aguentava mais. Já tinham jogado a toalha. E o que nós fizemos? Pô, eu fui para São Paulo, consegui uma reunião com o presidente do Hospital Einstein, que é da comunidade judaica que eu faço parte, e era um amigo, uma pessoa que eu já conhecia, porque eu fui o primeiro prefeito judeu do estado de São Paulo, né? Então, quando eu me elegi prefeito, eu fui muito... Foi o primeiro prefeito judeu do estado de São Paulo? É mesmo? Eu fui muito comemorado pela comunidade judaica. E ele me recebeu muito bem, nunca me esqueço, estava eu, Cadi e seu Pedro Ojeda. E aí eu fui lá pedir socorro para ele. Falar, olha, a situação é essa. Nós temos total intenção de recuperar o hospital, de devolver ele para a Irmandade, que voltar... Porque assim, um hospital público, seja ele municipal ou estadual, ele não tem a filantropia. Ele só pode viver de recurso público. Entendeu? Ele não pode receber, ele não pode atender convênio, não pode atender particular. O hospital filantrópico, ele recebe ajuda do poder público e também do privado. Então ele atende particular, atende convênio e atende SUS. Como a Santa Casa daqui, como a Santa Casa de São Paulo também. Todos os hospitais que filantrópicos. É o Santa Isabel, né? Então, ser um hospital filantrópico é uma grande vantagem para a sobrevivência do hospital, porque fica muito caro para o poder público ter que bancar 100%. O que foi feito? Se eu não desfizesse a intervenção em 1 ano, era meu prazo fatal, exatamente 1 ano. Nós perderíamos a filantropia e a Santa Casa se tornaria um hospital municipal, público. Entendeu? Entendi. Aí o pessoal falava, mas a gente já não atende particular e convênio mesmo, porque particular e convênio não vem para Santa Casa. Não tem atendimento, não tem médico, certo? Não tinha maternidade, não tinha centro cirúrgico, não tinha internação pediátrica. Porque o cara ia fazer o quê? Um cara particular e convênio, ou ia para a Unimed Piracicaba, ou ia para procurar médicos nos consultórios. Então, o que eu fiz? Fiz uma reunião, toda a junta médica, todo o pessoal que trabalhava, levantamos os pontos fracos, contratamos uma instituição própria, até por indicação do pessoal do Einstein, para fazer o diagnóstico da Santa Casa, todo um plano diretor estratégico, onde a gente tinha ações de curto, médio e longo prazo, que a gente precisaria seguir como uma lição de casa mesmo. Longo prazo, quanto tempo era? Longo prazo, 10 anos. Seria mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Para conseguir colocar o hospital no eixo. E, então, assim, durante a intervenção, eu reformei a maternidade, reformei a pediatria, reformei o centro cirúrgico, consegui convencer os prefeitos de Serquilho, Porto Feliz e Laranjal a trazerem as crianças deles para nascer aqui, porque estava tudo novinho, bonitinho. Então, era muito mais barato. Eu falei, isso dados da Secretaria de Estado da Saúde. Era mais barato o cara mandar a parturiente dele ter o nenê lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, do que ele manter o centro cirúrgico, a maternidade dele. Por quê? Porque para nascer 100 crianças ou nascer 30, é o mesmo preço. O custo é o mesmo, o custo fixo é o mesmo. Então, o que eu falei? Pô, eu consegui reformar, deixei bonitinho e tal. Tô devolvendo agora a Santa Casa para a Irmandade da Santa Casa. Então, eles vão manter a filantropia e tô fazendo uma contratualização com a Santa Casa. Porque até então, como funcionava? A prefeitura dava uma subvenção para a Santa Casa. Subvenção tem o mesmo sentido de esmola. Quando você dá esmola? Quando você tem, né? Quando você não tem, você não dá. Entendeu? Então, você não tinha uma obrigação por parte da prefeitura de dar. E assim, a Santa Casa sempre pedia. Porque eu preciso de 10, mas eu vou pedir 100. Entendeu? E quando a gente fez a contratualização, exigindo que a Santa Casa prestasse serviços à população pela Prefeitura de Tietê, então serviços de fisioterapia, exames clínicos, partos, atendimentos de modo geral, como se fosse uma complementação do SUS, o que hoje o governador Tarcísio criou como o SUS paulista. Nós já fizemos naquela época aqui. Que era uma complementação ao serviço prestado pela Santa Casa. Moro, mas quando você tem um plano de 10 anos e você não está mais, você não é mais o prefeito, por exemplo, quem vem depois é obrigado a manter aquilo caminhando? Aquilo foi bem amarrado, porque nós conseguimos devolver a Santa Casa para a Irmandade. Então a Irmandade deu condições, deu seguimento disso. E para a prefeitura, por pior que fosse o prefeito que me sucedeu,
não fazia sentido desfazer a contratualização com a Santa Casa e voltar à subvenção. Até seria um crime fazer isso, um crime efetivamente. Crime mesmo. Porque E é algo que tá dando certo, né? Como que tá você dando mexer? certo. É um crime, porque assim, você pega assim, eu falo, ó, vou te dar R$10 e se vira. Ou eu vou falar assim, fala o que você apresentou aí, eu vou te pagar em cima da sua produção. Uhum. Então, assim, é uma questão de fiscalização, é uma questão de respeito ao dinheiro público. Então, é uma forma que é bom para todo mundo. E é bom para Santa Casa também, porque sempre tinha aquelas conversas. O pessoal da Santa Casa tudo fica roubando dinheiro da Santa Casa, estão desviando dinheiro da Santa Casa. Não tem, acabou, entendeu? Porque a Santa Casa é obrigada a prestar conta para a prefeitura e a prefeitura paga a Santa Casa em cima da produtividade dela, como qualquer outro fornecedor. Não fica a Santa Casa pedindo Esmola. um monte de dinheiro toda hora e a prefeitura sempre falando não. Exatamente. Não, mas- Então, assim, A população sendo atendida. Você vê, né? até Quer dizer, hoje, o cara isso fazem- derrubar aquilo, é um tiro no pé, né? fazem 10 anos. Depois disso, Laranjal mudou o prefeito, acabaram voltando a maternidade lá. Porto Feliz mudou o prefeito, voltaram a maternidade para lá. Serquilho também teve um termo. Serquilho continua até hoje, Paulo. Até Tá hoje, hoje, tá. as crianças de Serquilho nascem em Tietê. Lá- Em Serquilho só nasce quem nasce de parto natural em casa. É Que mesmo? tem essa opção. Até o pessoal lá fez o mudar lá que o cartório de registro antes registrava nascido em Tietê, né? É. Então não tinha mais serquilhense. É acabar a população, Aí né? mudaram pra falar, não, agora pode falar que nasceu como se nascesse em Serquilho. assim, aham. Mas nasceu na Santa Casa de Tietê. Entendeu? Então, e outra coisa também que foi um grande diferencial foi que, assim, como a gente conseguiu recuperar a credibilidade do hospital, naturalmente nós conseguimos trazer de volta o convênio particular para dentro do hospital. E aí, você consegue ter um faturamento muito maior. Você não fica dependendo exclusivamente do SUS. E era exatamente esse faturamento que faltava para cobrir o rombo que existia, que se deixou chegar nesses 17 Mas milhões. precisa aparelhar para poder ter Você vê, no o final, convênio quando eu particular devolvi... para fazer girar, né? Quando eu devolvi a Santa Casa para a Irmandade, até saiu uma matéria na TV, tem super bacana, falando, até eu brinco, né, que falar mal de político, todo mundo fala, falar bem é difícil você ver uma matéria, né, e essa matéria foi muito legal. E a gente devolveu a Santa Casa com 5 milhões de dívidas a vencer. Você vê, a parceria com o Einstein rendeu uma qualificação de praticamente todos os funcionários da Santa Casa. Nós conseguimos doações no primeiro ano de todos os insumos, o Einstein bancou pra gente, mandava de lá. Então, desde luvas, soro fisiológico, seringas, gás, tudo, eles mandavam toneladas, assim, caminhões pra gente de doação. É legal nesse que primeiro é ano. ecumênico, né? Porque Entendeu? o Einstein, de origem judaica, para Santa Casa, né? Não, É mas uma coisa- isso é o Brasil. né? E a gente conseguiu economizar tanto que a gente conseguiu reorganizar, renegociar as dívidas, pagar os fornecedores e ficava faltando 5 milhões a pagar, que já foi quitado. Entendeu? Então a Santa Casa hoje está redondinha graças a esse trabalho. Então quando alguém, como você falou agora, que foi super bem atendido, Super para bem mim é um atendido. motivo de orgulho. Porque eu tenho certeza que foi graças a esse trabalho que a gente fez que o pontapé possibilitou que isso estivesse lá até O hoje. pontapé começou E lá, aí né? que eu volto àquela questão. Isso é mudar políticas públicas. Isso é política. Sabe, não ficar discutindo se fulano é mais bonito que ciclano, se ciclano... Sabe, isso não é política, isso Um é chega ego, mais que o outro. sabe? Política é discutir resultado, é dar resultado para a população, principalmente para a população que realmente precisa. E olha, cara, principalmente na esfera federal, você não vê mais o partido apresentar proposta de governo. É um lado levantando uma bandeira, que nem. Você vai conversar pro lado de um lado, Globe. Não é só... Nós, Não é só estadual e federal. A municipal também, a última eleição foi ridícula. Era um atacando o outro. Porque o fulano deve na cidade inteira. Porque Pode o outro crer. tá... Você não veio apresentar proposta aí, eu vou nada, fazer isso, fazer era isso, só fazer isso. ataque pessoal. É um nojo, a política tá um nojo, cara. Mas isso aqui, você está dizendo Aqui, municipal. municipal, em qualquer município do Brasil é a mesma coisa. Você não vê mais ninguém apresentando projeto. Para não perder a questão da saúde, também o posto de saúde mudou muito com a sua entrada, com a sua gestão. Foi só a Santa Casa. Exato. A Ana Cláudia esteve aqui. Ela comentou a respeito disso, né? Por quê? Porque aquele diagnóstico que nós fizemos, ele não foi da Santa Casa. Foi até o que o pessoal falou. Não dá para você pegar a Santa Casa e colocar ela numa caixinha. Como se ela não fizesse parte de um todo. Né? Os postos de saúde, todas as unidades de saúde do município, elas estão totalmente vinculadas. Por quê? Porque a Santa Casa ela tem que ser um pronto-socorro, pronto atendimento e
hospital para casos de internação, cirúrgicos e tudo mais. O atendimento básico é no posto de saúde. Só que, na época que eu entrei, a gestão anterior era tão ruim que os postos de saúde era uma bagunça, aí o povo ia tudo, para qualquer unha encravada ia na Santa Casa, Santa Casa não tinha nada, então era um caos. E outro fato muito curioso, por mais que a gente tenha feito toda essa melhoria, uma vez eu fiz uma pesquisa, até hoje eu falo sempre dessa pesquisa aqui, a gente perguntou assim, qual o maior problema do município? Aí 70% falava a saúde. Aí a gente entrou assim, para essas pessoas que falaram a saúde. Você ou alguém que mora com você, da sua casa, foi atendido em alguma unidade de saúde nos últimos 12 meses? Não. Aí para os 30% que falavam outros problemas. Você ou alguém da saúde, da sua família, foi super bem atendido. Inclusive, parabéns. Então, assim, por quê? Deixou de ser um problema. Porque uma pessoa mal atendida, ela contamina centenas. Sim. Por quê? Ela vai falar no Facebook, ela vai no ponto de ônibus, ela vai no emprego, ela vai falar, outro só vai eu fui replicar lá, aquilo ali. ninguém me atendeu, não sei o quê. Não. Você foi uma exceção. Você falar aqui num podcast que você foi bem atendido. Normalmente, quem é bem atendido comenta em casa, com a esposa, com os filhos ou com os pais, e morre ali. E minha filha tinha ido um tempinho antes, ela falou, pai, é super legal o atendimento. Você vê? Mas por quê? E acostumado com o atendimento, sei lá, de São Paulo, particular, quer dizer, então foi muito bacana, foi muito bom. E isso acontece também com os políticos, né? As pessoas falam muito, reclamam muito, criam histórias, sabe? Porque o Manuel Davi, por exemplo, falando de mim, não, porque ele não sei o quê, porque... Pô, pelo amor de Deus, é tanta fofoca, pessoal, sabe? Eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa comum, eu tenho 2 filhos pequenos, tinha meu pai até pouco tempo, sou divorciado hoje, tô na pista. Depois a gente passa o WhatsApp para as interessadas. Vai dar uma... E aí, pessoal, eu sou uma pessoa comum, eu trabalho, sabe? Eu como, eu tomo banho, eu tenho minhas necessidades. Torce pro Palmeiras. Isso eu já não torço. Mas eu sou corintiano, você sabe disso. Obrigado. Mas eu tinha uma visão melhor sobre você. Ninguém é perfeito, cara. Agora... Não, mas eu gosto muito do Palmeiras. Né? Eu sou não santista. sou palmeirense, mas eu gosto muito Não do Palmeiras. melhorou em nada do que você disse agora, que eu sou santista. É político, mas eu gosto muito do Palmeiras, tá vendo? Não, Político é assim. E se falasse que é São Paulino, vai, mas minha mãe era São Paulino. Eu nasci de um ventre São Paulino. Meu filho é São Paulino. O Celso não precisa falar nada que é Mas eleitorado os pequeno. meus melhores amigos são palmeirenses. E então eu tenho muito... Eu sou corintiano porque meu pai era corintiano e a gente falava isso pra irritar minha mãe, que era São Paulina. Mas me diz uma coisa, deve ter sido frustrante, né? Esse momento que você estava ali com os 42, outro com 32 e teve essa virada. Claro, a gente estava falando aqui sobre a parte pública, o que você entrega para a população, etc. e tal, mas para conseguir fazer isso você precisa estar eleito. Qual foi teu aprendizado com essa eleição que teve essa virada, Manuel? Primeiro que não existe já ganhou, né? Não existe, já ganhou, né? Acho que essa foi uma grande prova, porque também foi um ponto que as pessoas que estavam ao nosso entorno acomodaram bastante por causa desse clima de já ganhou. Né? Eu acho que às vezes informação demais atrapalha. Talvez se essa pesquisa não tivesse sido divulgada, as coisas tinham sido melhores. Experiência, ganhei muita experiência. Acho que eu infelizmente fico triste por Tietê. Claro. Né? Eu vejo que Tietê perdeu muito com a minha não reeleição. Não querendo me gabar, mas a quantidade de projetos e obras que estavam encaminhadas naquele momento e que se perderam por conta da nossa não reeleição, você vê, era para ter tido 922 unidades do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2 ali no São Roque. Eu asfaltei o bairro São Roque, um bairro que já existia há 80 anos e que não tinha uma rua asfaltada, nós asfaltamos o bairro inteiro, isso é família de lá, inclusive. E por quê? Porque a gente ia fazer o Minha Casa Minha Vida lá. O prefeito que entrou jogou tudo no lixo.
Não deu continuidade nenhuma. Nós tínhamos uma obra que seria a ponte que ligaria o bairro Emílio Gardenal até o Parque dos Lagos, ali atrás da Cibelar. Fizemos a abertura da avenida, asfaltamos a avenida, fizemos tudo. Conseguimos a licença ambiental, conseguimos dinheiro para fazer a ponte a fundo perdido, ou seja, não era empréstimo, era um dinheiro dado. Cara, por causa de R$200 mil, que é o que faltou. Por que eu não comecei a obra da ponte? Porque faltou desapropriar a rua do outro lado, a rua do lado do Emílio Gardenal, que é uma propriedade particular, tá até saindo um loteamento lá agora, por ordem do destino. Terra Nova 2. Que a gente tinha que abrir uma rua. E era uma senhora proprietária, já é idosa, e eu liguei para ela e falei, olha, dona Tereza, nós estamos... 2016 foi uma crise desgraçada. Aquele período do impeachment da Dilma, da ascensão do Temer, tal, a economia... Assim, o governo federal bloqueou todos os recursos para Tietê por causa de Tietê ser terra do Temer. Então foi um caos mesmo. Já estava ruim nacionalmente, mas em Tietê ainda foi pior por causa disso. Aí eu liguei para ela e falei, olha, dona Tereza, a senhora precisa doar para a prefeitura essa rua, porque nós vamos fazer uma obra grande, vai valorizar muito seu imóvel, e se a senhora não doar, nós tivermos que desapropriar, a prefeitura depois pode cobrar a contribuição de melhoria em cima da valorização do seu imóvel. Porque esse imóvel vai valorizar muito. Então, nós vamos ter o custo, a senhora vai ter que contribuir em cima da valorização do seu imóvel. Ah, não, mas isso aí vai demorar muito, eu tô velha, não vou ver nada disso, eu quero dinheiro para poder aproveitar a vida agora. E não tinha de onde tirar. Não tinha esses 200 mil. Aí, nós colocamos na previsão orçamentária do ano seguinte para que fosse feito. Vlamir Sandé entrou, ele optou em devolver, frise-se, devolver R$1.300.000 para o governo federal, que era o valor que já tinha vindo, que a gente já tinha aberto a rua e feito a avenida, Que é esse fundo e já perdido aí. tinha aberto, do que pagar R$200 mil para essa senhora e fazer a ponte. Só para não dar o mérito para mim, da ponte. A mesma coisa a Passarela Pêncio. Mas na hora que ele fizesse, ele podia ganhar o mérito também. Mas é burro. Né? Porque aí ele ia ganhar o mérito também. Não, Você começou, mas ele terminou. Burro né? sou eu. Burro sou eu porque eu não fui reeleito, ele foi. Né? Eu tive mais votos do que eu tive na outra e perdi, e ele teve metade dos votos e ganhou. Então burro sou eu, né? Mas... Então, ele ficou 8 anos, né, cara? Ficou 8 anos e fez o quê? Você vê, em 4 anos nós construímos 4 escolas, Paulo. Sim. Em 4 anos nós reformamos todos os postos de saúde. Nós reformamos todas as escolas. Coloquei laboratório de informática em todas as escolas, sistema SESI de ensino em todas as escolas. E esse sujeito, a primeira coisa que ele fez foi tirar o sistema SESI de ensino, que era uma promessa dele de campanha para os professores da rede municipal. Que os professores falavam que eles não ganhavam o mesmo que os professores do SESI para ter o mesmo trabalho. Né? Desculpe, não é... Claro que tem muitos professores maravilhosos na rede pública municipal, mas infelizmente existia uma boa parte que reclamava bastante e que Sandé quis trazê-los para ele, prometendo que iam tirar o sistema SESI de ensino. A Passarela Pêncio, que é aquela obra que está com os alicerces lá na Beira Rio. Do palco. Aquela obra, Milaré, que foi meu antecessor, pagou R$140 mil para ser feito o projeto. Na Universidade Federal de São Carlos desenvolveu o projeto. Quando eu entrei na prefeitura, era o único projeto executivo pronto para nós podermos cadastrar no Ministério do Turismo. Eu ia falar, eu ia rasgar e jogar fora porque era do outro. Fui lá e cadastrei. Né? Aí fui lá, tive reunião com o ministro, cadastrei 3 projetos. 2 que nós fizemos a toque de caixa, que era a reforma da praça, fazer a obra de... Você vê como esse sujeito era tão sem projeto que ele pegou os projetos meus e implantou do jeito dele. Que era fazer a obra de acessibilidade para a praça, fazer as rampas, fazer... Mas aí foi bom, né? Pelo menos ele seguiu com o Só que não precisava ter feito com recurso próprio, podia ter feito com recurso do Ministério do Turismo, entendeu? Ele fez tudo com recurso próprio, a Beira Rio. Pô, depois que a passarela tivesse pronta... Mas será que faltou uma sacada de fazer esse tipo de coisa também? Porque, mas não, você foi o único prefeito que eu vi que ia buscar. Eu não me considero prefeito, não sou prefeito. Eu fui prefeito entre 2013 e 2016. Só que tem uma questão de respeito.
né? Respeito a O título se mantém, a função. né? E a Associação Paulista de Municípios, que é uma associação que já tem aí mais de 70 anos, Tietê nunca fez parte dessa associação. Eu que incluí Tietê, filiei Tietê como cidade nessa associação. E desde então eu tenho muito prestígio nessa associação. E a associação é presidida por um ex-prefeito. A grande maioria dos diretores são ex-prefeitos. O evento ele é feito para divulgar melhorias, para que o governo do estado, o governo federal tenha a opção de conversar diretamente com os dirigentes municipais, mas não só os que estão no mandato, mesmo aqueles que já saíram e talvez voltem. Porque a gente sabe que a política é muito comum, aqui em Tietê mesmo. Nós tivemos 2 ex-prefeitos que foram, um foi ex-prefeito 3 vezes, outro foi ex-prefeito 2 mandatos. Por quê? Porque é muito comum um cara que já foi prefeito voltar a ser prefeito. Democracia é isso. E então essa qualificação é permanente. Isso é uma outra coisa que eu sempre critiquei o Vladimir Sandei. Ele nunca assistiu uma palestra do CEPAM para ser prefeito. Ele foi candidato a prefeito 4 vezes. Eu ia em todos os eventos, todas as palestras, o que vocês podem imaginar de qualificação, de treinamento para vereador, para prefeito e tal, eu sempre fui. Por quê? Porque eu acho que a formação continuada é fundamental. Se você quer ser um bom profissional, você sempre tem que estar estudando, né? Procurando para se tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, vocês aqui, como é que vocês iam poder se modernizar, fazer um podcast, se vocês não tivessem ido atrás, pesquisado e feito? Política é a mesma coisa, gestão pública é muito mais séria, muito mais complexa, né? Demanda isso. Eu nunca vi Milaré, nunca vi Sandei, e esse outro também não vejo. Esse evento mesmo ele não estava. Então assim, quando o outro lá fala, foi representando o Tietê, tava com muito orgulho representando Tietê. Primeiro que eu represento Tietê em todo lugar que eu vou. Porque em todo lugar que eu vou, eu sou anunciado como ex-prefeito de Tietê. Então, mas ninguém tinha falado muito, nada, né? De repente, esse rapaz apareceu aí. Infelizmente, é a nova geração da política que a gente vê, né? Você vê, ele se identifica como um seguidor do MBL. Eu não conhecia. Ele é de Tietê, esse rapaz? É funcionário público municipal, inclusive. Só que assim, até o MBL, para conseguir chegar onde chegou, começou atacando quem de direito. Ele ia atrás... eu falei, ele tá bem, né? O Kim Kataguiri foi atrás da Dilma. Foi o cara que mobilizou o movimento pela cassação, pelo impeachment da Dilma. Né? Foram eles, o Renan, que é um cara que eu conheço, gente muito boa. Começou com a tarifa do ônibus. Agora, vinha um sujeito querer ganhar fama em cima de mim. Pô, vai falar do prefeito que não tá fazendo nada, sabe? Vai falar de secretário que já foi para Miami com a família, com 8 meses de governo, de secretário que parou hoje, até fiz um vídeo, secretário municipal hoje parou o trânsito na Beira-Rio para trocar o pneu do carro, no meio, mas atravessado, sendo que o posto de gasolina ali da Beira-Rio tava do lado, era só empurrar o carro pro lado. Não, teve que esperar a guarda municipal chegar para empurrar o carro dele, para poder liberar o trânsito. Ô, Mano, vai tirar em cima desses caras que estão no poder hoje. Né? Não em cima de mim. Pô, eu tô na minha vida. Hoje eu sou um cidadão, eu não sou um mandatário de cargo eletivo. Mas ele deu um hype legal pra você, né? Quando você talvez eu não estaria aqui, né, Paulo? Porque, na verdade, a gente já tinha... Você é uma das pessoas que estava listada aqui pra gente convidar. Quando aconteceu esse assunto, né? O Leandro já falou, vamos chamar já o Manuel pra gente poder... aproveitar e perguntar para ele também. Agora, você vê, nós temos 11 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito. Até porque ele teve a oportunidade de se manifestar. A gente está dando para você a oportunidade também de... muito obrigado. E para mim é uma alegria, um prazer estar aqui, que seja a primeira de muitos. Com certeza. É um prazer. Agradecemos. Você está esfregando a perna em mim toda hora, Mota. Quem pensa em vir com essas pernocas de fora aí. Então, nós temos 11 vereadores, um prefeito e um vice. Não tinha ninguém no evento. Nenhum representante da cidade de Tietê. Todo mundo tem suas atribuições, entendo perfeitamente. Eu trabalho com isso, eu sou uma pessoa voltada hoje para a política. Eu até pouco tempo tinha um restaurante, né? Mas vi que minha vida não é essa, né? Bonito o restaurante, a gente estava até conversando sobre isso, é tão bacana, tão bem feito, mas você não... Ali nós virava os olhos lá no parquinho. Lá. Eu falo para vocês que, assim como tudo que eu sempre me propus a fazer, eu fiz o que eu pude para que aquilo fosse um espaço maravilhoso para todos que fossem até lá.
Mas, infelizmente, ser comerciante numa cidade pequena não é fácil. Você tem que ter uma dedicação exclusiva para isso. E eu sou uma pessoa muito dinâmica. Eu tenho várias frentes de atuação, eu tenho uma empresa de relações institucionais, eu represento várias empresas, eu tenho um relacionamento político. Então, eu não posso ficar preso ali. Eu fiquei 2 anos ali sem poder fazer nada, né? Então, eu cheguei num ponto que eu falei, não, chega, não é para mim. Então, a gente tem que saber Uma coisa de vocação mesmo. Vocação. Né? E eu, modéstia à parte, eu descobri minha vocação muito cedo. Não é à toa que eu fui vereador e prefeito tão jovem, porque realmente eu sabia o que eu queria fazer da minha vida. Mas sobre vocação, deixa eu fazer 2 perguntinhas. Uma, você falou, por exemplo, que é muito difícil ser comerciante numa cidade pequena, uma cidade realmente Tietê. Qual é a vocação da cidade de Tietê? Essa é a primeira pergunta que eu te faço, cara. Olha, Tietê, tecnicamente respondendo sua pergunta, a vocação ela é uma vocação mista, né? Nós temos a indústria forte, nós temos várias indústrias grandes na cidade, nós temos a agricultura, né? Somos um município grande, temos 365 km² de área. Pra você ter noção, Serquilho tem 120 km, 1/3. E nós somos também um polo de serviço muito grande. Então, nós temos aqui muitos escritórios de advocacia, muitos psicólogos, médicos, então, muitos consultórios. Então, podemos considerar que é uma economia mista. Ok. Serviço, indústria e agricultura. E agricultura. Então, agricultura no caso da familiar, né? Não, nós temos grandes... nós temos a usina Zambianco, por exemplo, que é a fábrica de açúcar e álcool. Né? Nós temos aí grandes produtores de cavalos, né? Nós temos muitas hípicas aqui na cidade. Produtores não, criadores, né? Criadores. Oi? Referência na América Latina, inclusive. Referência. E nós temos aí a cana-de-açúcar, né? Muitas propriedades arrendadas para cultivo de cana-de-açúcar, né? Para produção até para as usinas. Então, assim, é diferente de uma cidade, por exemplo, como Itapetininga. Itapetininga é estritamente agrícola. Tem uma industrinha aqui, outra ali, mas é agrícola. A grande maioria das indústrias que estão lá são para servir a agricultura. O setor agrícola. Né? Ibiúna é uma cidade de lazer, turismo. Por quê? A grande maioria lá... Você sabe que Ibiúna é o 3º maior município do estado de São Paulo, em território. Só perde para Itapetininga e Iguape. Só que Ibiúna tem muita nascente. Tem muito lago, muito rio. Tem rio. E aí, então assim, como tem muita área de preservação ambiental, o que se criou? Muitos condomínios de lazer para o pessoal de São Paulo. Que são quase cidades assim, à parte de Ibiúna, inclusive, ali como é que é? Granja, né? Tem mas eu acredito que Tietê ainda precisa um pouco mais de industrialização para atender o povão para emprego, eu acho. Então, o que falta em Tietê, Paulo, com todo respeito, é união. As pessoas aqui... E eu sempre dou como grande exemplo Serquilho. Você pega Serquilho, o Sindicato Rural Patronal de Serquilho inaugurou no mesmo dia que inaugurou o Sindicato Rural Patronal de Tietê, eu era prefeito na época. Eu fui nas 2 inaugurações, que eu estava acompanhando o presidente do Senar, que é o Dr. Fábio Meirelles. Tietê. Vamos começar por Serquilho. Serquilho tem 120 km², tem 300 e poucos quilômetros de estrada rural. Na época, tinha menos de 70 anos de idade. Tietê, na época, 365 km², ou seja, mais de 3 vezes Serquilho. Mais de 800 km de estrada rural, ou seja, propriedade rural pra caramba. E quase 180 anos. Sindicato Rural Patronal de Serquilho, 540 sócios. Chuta de Tietê. Vou chutar baixo, 120. 18. Puxa vida. Pô, eu achei que eu ia ter errado, chutado muito baixo. Cooperativa de Serquilho. Tem 2 em Serquilho, uma em Tietê, 2 em Boituva. Cooperativa de Tietê. Faliu faz 10 anos. Entendeu? 10 não, 20. Faz bem. Então, assim, Associação Comercial de Tietê. Qual o trabalho da Associação Comercial? Eu até fiz parte por um período, mas desisti, porque o que a Associação Comercial faz? Eu estava conversando sobre isso sábado, cara. Ela serve para quê? Para fazer a campanha do Natal, né? Que a gente ouve falar da Associação Comercial.
E que nem antes dava um carro ainda, hoje não dá nada mais. E olhe lá para fazer um curso ou outro que tem, né? Que a pessoa que está interessada tem que procurar saber, porque divulgação mínima é mínima. Na época, inclusive, eu fiz um curso, antes de montar o restaurante, eu fiz aquele Empretec, que foi uma luta minha quando eu era prefeito, que eu tentei trazer, mas o presidente do Sindicato Rural da Associação Comercial da época não apoiou a iniciativa. Porque é um custo alto para trazer, então você precisa subsidiar esse curso. A prefeitura subsidiaria uma parte, mas a associação comercial tinha que subsidiar a outra. E na época eles não toparam. E aí foi feito esse curso no final de 2021, lá na associação. A associação comercial bancou, porque a prefeitura não apoiou. Eu perguntei para um amigo meu que montou uma loja de capinha de celular. Já fazia 2 anos que ele estava com a loja de Cesário Lange, minha filha estuda com ele. Eu falei, por que você não filia na associação comercial? Por que você não participa, né? Ele falou, ninguém veio falar nada pra mim. Aí eu até falei na época, eu falei, viu, como é que abre loja na cidade, abre comércio, e o pessoal não faz uma busca ativa, né? Pra falar, viu, vamos lá. Ah, não, a gente nunca fez. Depois começaram a fazer. Até hoje, inclusive, tem uma pessoa lá, uma menina que trabalha lá, que ela cuida dessa parte para a associação comercial, que é a parte de busca ativa de novos sócios. Só que para que tenha sucesso, a associação comercial tem que ser mais participativa. Eu dou um exemplo, uma das coisas que me frustrou demais e eu fiz questão, eu já vi que esse governo mostrou para que veio. Carnaval com praça de alimentação na praça. Pô, o comerciante paga imposto, gera emprego, paga aluguel, para na hora que chega a hora dele ter um movimento, compensar todo o prejuízo, a prefeitura coloca uma praça de alimentação na praça. É que nem a feirinha do Brás, para os comerciantes que vendem roupa. Pode crer. Entendeu? Uhum. E a associação comercial falou o quê? Nada, ficou por isso mesmo. Entendeu? Então, assim, um governo que já começa pondo praça de alimentação num carnaval, já, para mim, já mostrou que não está muito preocupado em fazer a cidade, em prestigiar quem precisa de prestígio, apoiar quem precisa de apoio. Manuel, agora... Oi? 2 perguntas, 2 pontos de vista meu. Durante a sua gestão, a gente via o comércio central pujante lá. Você tinha o TEG, tinha o Generale, tinha um monte de comércio de alimentação, de entretenimento no centro da cidade. E logo que você abriu, eu falei, putz, vai abrir arriscava o negócio desse Tietê, que o pessoal quer ir embora do Tietê. O consumidor não está ficando mais no Tietê. Eu trabalho no comércio central, eu sei que não está fácil. Qual que é a participação política, da gestão política nessa situação? E como que isso influencia o comércio central? Porque eu não vejo o retorno dessas... A cidade tá nos últimos 8, 9 anos, né, quase 9 anos, a gente não vê, né, nenhuma atuação. Você vê, a gente fazia de tudo para segurar as pessoas quem começou a decorar a praça, deixar a cidade bem decorada, bonita, lembra até o Paulo Neto que trabalhava na Secretaria de Cultura, a gente fazia uma agenda de um mês inteiro, começava atividade na praça, de 25 de novembro a 25 de dezembro. A turma, coitada, ficou careca nessa época. Nunca trabalhou tanto. Você, Ronaldinho. Cadeira. Carregar então, a cadeira, desmontar a cadeira. Então, cara, a gente tinha uma dinâmica diferente. Então, a gente fazia evento. O pessoal fala, mas tem a Fez Fight. até filme? Fizemos Fez filme. até filme, ué? Pessoal, o ex-prefeito que me sucedeu tinha obsessão pela Fight, né? Ele, o irmão dele, particularmente, tinha uma obsessão pela Fight. Cara, com todo respeito, a Fight serve para fazer evento privado. Evento público, você tem que estar onde o público tá. Fica fora de mão, né? Na praça. Entendeu? A Fight, se eu tivesse sido reeleito, a gente ia pegar aquilo lá e ia fazer uma concessão para iniciativa privada. Como eu já tinha feito de uma forma parcial para o pessoal da ecoterapia. Eu tinha dado pro pessoal da ecoterapia aquele recinto para que eles explorassem aquele espaço, financeiramente falando, entendeu? Para poder até levantar fundos para manter o projeto. E foi muito bom. A gente organizou a ecoterapia na época. E aí a gente fazia todos os eventos na praça. Então a gente fez a Semana Caipira de Solidariedade, lembra que veio Renato Teixeira. Manuel, que sempre gostou de cultura. Né? Então a gente tem as ideias, também tem as ideias, precisava chegar, as coisas aconteciam, né?
Eu lembro que virava mexer no Ronaldinho e falava, vamos para São Paulo, a gente vai lá no Sesc, né? A mandou ir lá porque vai conversar com o cara para escolher uma atração lá. Sesc é demais, né? Pô, A gente trazia Sesc, eventos do Sesc, o circuito. Os eventos da Secretaria de Estado da Cultura, a Lei Rouanet. Sim, bastante show na praça. A gente teve Renato Teixeira, Sérgio Reis, Maestro lá. o João Carlos Martins, com a Orquestra Baquiana do SESI, Padre Fábio de Mello. Nós fizemos um evento na Beira Rio, lembra que não foi a pedra fundamental lá da passarela? Nós fomos dar o start da passarela. Então, assim, a gente trazia o evento. Aí eu estava até falando pra vocês da obra da passarela. Outro dia até um sujeito, naquela mesma situação daquele rapaz que quis se promover em cima de mim, um amigo dele lá comentou lá, e o dinheiro da passarela? Eu falei, o dinheiro da passarela, o ex-prefeito que me sucedeu devolveu. Ah, duvido. Eu falei, você acha que o quê? Que eu peguei o dinheiro e levei pra minha casa? Não, mas o cara fala duvida Cara, assim. não é assim que funciona, entendeu? O dinheiro, quando vem recurso Ele acha que vem estadual uma linha, né? ou Lá pra federal, a prefeitura, você atova. não, vem, ele deposita na minha conta, eu faço o que eu quero com o dinheiro. Pix pra você. Não, ele se devolveu. Está documentado que foi devolvido, né? Esse dinheiro, ele não é que ele vem. A gente tem a liberação, né, a promessa, entendeu? De que pode fazer a obra. Então a gente faz a licitação, contrata a empresa inicia, faz a primeira. Quem fazia as medições era a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Aquele vem, financiamento da casa, né? faz a medição, vê se está em ordem, e a Caixa vai lá e paga a empresa. Não paga a prefeitura para a prefeitura pagar a empresa. Não o passa dinheiro nem passa pela pela mão. prefeitura. Agora, o que aconteceu? Nós demos início à obra, o governo federal parou de repassar o dinheiro por causa do impeachment da Dilma. A empresa que estava lá ficou mais de 3 meses sem receber e no contrato estava previsto que se ela ficasse mais de 3 meses sem receber, ela podia rescindir unilateralmente. Ela rescindiu, porque ela viu que estava esse imbróglio lá de Brasília. Veio o período eleitoral, nós não podíamos fazer nova licitação nesse período. Passou a eleição, perdi a eleição. Eu cheguei pro Sandei e falei, inclusive eu chamei ele para vir fazer a transição, porque chegou dia 7 de dezembro, ele nem sequer telefonado para mim tinha. Aí eu liguei para ele e falei, viu, doutor Vladimir, o senhor não vai vir fazer a transição? Ele falou, tô meio enrolado, tal, não sei o quê, semana que vem eu vou aí. Aí marcou na outra segunda, dia 14. Aí chamei ele lá no gabinete e falei, olha, nós temos essas obras aqui, atualizei ele, eu falei, essa da passarela, o senhor vai ter que licitar de novo, porque a empresa que tinha ganho a obra e iniciou a obra, abandonou a obra por falta de pagamento do governo federal, e agora vai ter que licitar. Nisso Michel Temer assumiu a presidência, falou que podia tocar, que ele ia assumir, só que precisa licitar. Então, assim, nós já fizemos a atualização do edital, já tiramos o que já foi feito, mas precisa dar continuidade. Ele levou 4 anos para publicar o novo edital. Totalmente desatualizado. Em 4 anos, quanta coisa mudou de preço, de tudo. Ele publicou 4 anos depois o mesmo edital. Não apareceu ninguém. Aí sabe o que ele falou? Foi deserto. Esse projeto não vai para frente. O Ministério do Turismo falou, tá bom, o senhor tem que devolver então esses 400 mil reais que já foi gasto. Caceta. Ele devolveu. E perdeu o convênio. E ficou aquele elefante branco ali, né? E ficou aqueles ferros feiosos lá, entendeu? Parou, não foi Só pra que ali frente. a gente já tinha um projeto que foi, inclusive, patrocinado pelo Sindicato da Indústria do Concreto Armado. Na época, nós temos um tieteense que é gerente lá e que ele patrocinou pra gente, que é o Ricardo Moschetti, que é um grande amigo. E o Ricardo deu esse projeto pra gente, que era de toda a revitalização da Beira Rio, onde estavam previstos quiosques, onde estavam previstos toda uma área de infraestrutura de lazer e tudo mais, recuperação do calçadão e tudo mais. Só que ia ser feito um projeto de levantamento da margem do rio, para não ter perigo das capivaras virem, de ter contaminação com carrapato e tudo mais. Ia ser feito um deck, né, para poder chegar mais perto do rio, tipo como é em Piracicaba. Era um projeto fantástico. Só que era um projeto que a gente ia concluir a passarela, porque no Ministério do Turismo eles têm uma regra. Cada cidade, independente do tamanho, só pode ter um convênio ao mesmo tempo. Ok. Então, terminar, tinha que depois terminar a começar. passarela para poder fazer esse.
Eu tinha compromisso gravado em vídeo do ministro do Turismo, que ia executar essa obra. Eu não fui reeleito. Vlamir não só não deu continuidade na obra da passarela, como ele pegou e adaptou o nosso projeto para fazer aquelas casinhas de capivara que ele fez lá. Não, é assim, e voltando a falar sobre a questão do que falta em Tietê, cara, eu acho que falta essa união, sabe? As pessoas poderem ver que a gente junto é muito mais forte do que sozinho. Aqui as pessoas só se juntam para derrubar quem tá indo bem. 2016 foi isso. Gente que se odiava, que sempre se degladiou na campanha, se juntou todo mundo para me derrubar. Porque a gente tava indo bem. Pô, eu era uma ameaça. Entendeu? Então, agora, para construir... E foi muito rápido, né? Você vê, a reeleição de Vlamir é a prova de que as pessoas não se unem para construir. Uhum. Porque o cara tava lá embaixo, todo mundo falando que ele ia ficar em último lugar na eleição, saíram 5 candidatos a prefeito. Aí o que aconteceu? Dividiu tanto que ele, com metade dos votos que ele teve 4 anos antes, se elegeu prefeito. Mas se Zé Carlos continua, Zé Carlos ganha aquela eleição. Ah, mas falar pra você, cara. É que daí boa parte do eleitorado de Zé Carlos não ia votar em Vera. Foi a mesma coisa do que aconteceu com você. Aqui, entendeu? O cara falou assim, não, de Zé eu vou, mas de Vera eu não vou. Foi nele. Aí começou a fazer aqui asfaltas ruins, né, as ruas... Recapear. Recapeia aqui, limpa lá o Lago da Serra. Olha, E o pessoal cai, né? Me deixou extremamente indignado. Acho que é o mais repulsivo que um político pode fazer na vida, que é enganar a criança carente com tablet para ganhar a reeleição. Assim, acho que esse é o mais baixo nível que o ser humano pode chegar. E só ficou na E promessa. depois tirar o tablet da criança para estar estragando nas escolas. E qual que é a sua opinião sobre esse tipo de... Olha, Tudo, tem uma desculpa da opinião, mas isso também é o que eu falo. Política, para mim, não existe esquerda e direita. Existe resultado. Né? O Michel Temer fala muito isso e eu concordo em gênero, número e grau com ele. Esse negócio de falar, eu sou de esquerda, não, é resultado, é eficiência, sabe? É fazer com que as coisas aconteçam. O tablet para as crianças das redes municipal seria maravilhoso, desde que fosse feito com eficiência. Agora, deram um tablet sem nenhum sistema para que a criança pudesse usar aquilo de uma maneira eficiente. E você tem vários... Sem plataformas. Você tem várias plataformas hoje que são maravilhosas. Tem dadas, não precisa nem pagar. O governo do estado banca hoje isso. É só instalar no aparelho. Só que nem isso a prefeitura fez. Entendeu? E assim, tudo de uma maneira extremamente atropelada, sem planejamento nenhum. Uma obsessão em fechar o Luiz Antunes, né? O secretário de Educação de Sandei foi o mesmo de Milaré. Né? E ele, as 2 vezes, ele fechou o Luiz Antunes. Ele deve ter sofrido um bullying muito feio lá. Deve ter ido muito pra diretoria, né? A dúvida minha é sobre a questão de legado. A pessoa fala comigo sobre Manoel Davi, eu falo para todo mundo. Publicamente eu falo para você, para todo mundo, que o legado seu na saúde ninguém tira. O que você fez por ter antes e depois da saúde é inegável. Pode criticar você no que quiser criticar, mas isso aí você não pode criticar porque tá explicitamente todo mundo viu o legado que você deixou. Aí passou 8 anos de outra gestão e não deixou legado nenhum em nenhuma área. E nem saudade. Não tem essa continuidade, não tem um projeto de continuidade igual você deixou da saúde, ninguém consegue mexer e... Ao contrário, ele destruiu, né, Leandro? Porque se ele tivesse dado consequência no sistema SES de ensino, por exemplo, né, o legado da educação não seria nem meu e nem dele, seria da cidade. Né? Agora, você vê, a cidade está sem sistema de ensino há 9 anos. Jumirim né? A atual administração entrou, não fez absolutamente nada na educação. A educação continua exatamente igual como era de Vlamir Sandei. Nada. Ninguém fala de educação em Tietê. Ninguém fala de segurança pública em Tietê. Aí eu concordo quando você fala de falta união, porque você não vê também uma mobilização de pais, interessados, né? Não, a união aqui é para tirar foto, né? A turma junta para tirar foto, daí junta todo mundo, beleza. Mas eu vi muito, por exemplo, a Ana Cláudia que esteve aqui, né? Ela falando sobre a desunião no comércio, por exemplo. Ela falou, mas é geral. Eu não consigo fazer nenhum tipo de... Não acontece nenhum evento para que... A prefeitura, na nossa época, ela conseguiu atuar muito como uma muleta mesmo para essas instituições. Só que essas instituições, elas são de pessoas que estão aí há muito tempo. Né? Com todo respeito, seu Tony Personi. O seu Tony está na secretaria lá como presidente
do Sindicato Rural Patronal há 20 anos, desde que Bodinho morreu. Bodinho mesmo foi presidente 50 anos. Né? Mas por quê? Porque falta interesse público. Né? As pessoas têm que também ter interesse. Né? E as pessoas elas não se unem para construir, elas só unem para destruir. Né? Então é isso que eu particularmente eu tenho essa bandeira. Eu tentei no comércio fazer, enquanto comerciante, me unir, tanto é que eu me dou super bem com todos os donos de comércio. Né? O Ed do Tec, um puta parceirão, o pessoal do Genzai, o Joe, todo o Cléber do Espetinho. Eu tenho relação. Por quê? Porque eu sempre quis unir pra gente construir junto, melhorar as coisas pra todo mundo. Não vai. Se fulano vai, eu não vou. Eu lembro uma vez, eu era vereador, eu assisti um curso, inclusive do Sebrae, sobre a importância das câmaras municipais como mobilizadoras dos empreendedores. Então, por exemplo, às vezes ser um instrumento de unificação. E o grande exemplo era a padaria. Então, Tietê, na época, acho que tinha 20 padarias. Eu fiz uma reunião na Câmara, reunindo todos os donos de padaria, para que eles pudessem fazer uma cooperativa, porque o grande gargalo de uma padaria é o trigo. O trigo é muito caro e ele é cotado em dólar. Precisa comprar todo mundo junto. Se o pessoal compra junto, de carreta, fica muito mais barato. É bom, todo mundo ganha. Puxa vida, pode crer. Entendeu? Eu fiz uma reunião, foram 3. Dos 20 foram 3. Entendeu? Porque fulano vai, eu não vou. Entendeu? Certo comodismo também. Tá bom assim. Então é difícil, pessoal. Olha, eu nunca esqueço, Paulo, quando eu sempre defendi muito, inclusive a minha maior bandeira como candidato a vereador era o empreendedorismo, era a qualificação profissionalizante. Sempre disse que a melhor forma de uma cidade crescer em qualidade é através da qualificação profissionalizante. Porque quanto mais qualificado for o cidadão, maior a probabilidade de você conseguir atrair uma empresa para a cidade. Porque as empresas, hoje o grande gargalo das empresas é mão de obra qualificada. Então, se você tem essa mão de obra qualificada disponível no seu município, a empresa não pensa duas vezes. Chão de fábrica tem em todo lugar, né? Entendeu? Então, a ETEC foi um trabalho nosso para conseguir. Na época teve a municipalização do ensino, que as escolas do ensino fundamental deixaram de ser escolas estaduais e passaram para o município. Então, a Nelson Viana, era uma escola estadual na época, voltou para o município e ela estava sem muita função, porque o município redistribuiu os alunos e ela ficou meio perdida, sem ter turma. Eu fui lá, trabalhei com a professora Laura Laganá, que é superintendente do Centro Paula Souza até hoje. Conseguimos trazê-la para Tietê. Sabe, Milaré, Súlio, que era o secretário de Educação na época, davam risada. Falavam, vai conseguir nunca. ETEC, nem Piracicaba não tem ETEC, nós vamos ter ETEC. E nós conseguimos, entendeu? Mas por quê? Porque nós mostramos que tinha essa demanda. E a ETEC está aí, até hoje, entendeu? Só que a ETEC ainda tem... auxílio, principalmente para a criançada que estuda escola pública. A ETEC ela ainda tem a questão do ensino médio. Então, ela consegue trazer os alunos do ensino médio para se qualificarem concomitantemente. Nós trouxemos um curso para cá de eletricista. Uma carreta do Via Rápida Emprego, iam fazer 60 pessoas o curso ao mesmo tempo. Era um curso de 3 meses. A pessoa saía com um certificado de técnico eletricista. Que a grande maioria dos eletricistas que nós temos em Tietê, tudo aprendeu no dia a dia. Na raça. Entendeu? E por isso que nós não temos muita gente ruim. Nós temos gente boa, mas temos muita gente ruim no mercado. Né? Gastamos uma nota para levar energia trifásica lá para Beira-Rio, que ia ficar lá o caminhão. Porque o gerador ficava uma fortuna, ficava mais de 2 mil, porque como precisava de muita energia, ficava mais de R$2.000 por dia o gerador para alugar. Então ficava mais barato. Aí foi seu biru lá, puxar energia trifásica para poder ter lá, para poder receber o caminhão. 60 vagas. Começamos a divulgar 3 meses antes. Eu fui pessoalmente, como prefeito, no Plínio, falar para os alunos. Fui nas escolas que tinha na ETEC.
nas escolas particulares, falei nas grandes empresas, anunciamos para as grandes empresas. A Camila Chabar, que era minha secretária na época, fez um trabalho de divulgação. Sabe quantos inscritos? 2. Mas por quê? As pessoas estão acomodadas. Tá muito... Pô, o cara fala, mas eu já sei tudo. Pra que eu quero um diploma? Entendeu? Até pro cara que trabalha com isso, né? Principalmente, né? E pro cara... ou o cara que não tem um trabalho ainda, né? Também, né? Vai especializar. E assim, nós estamos... As últimas décadas, o que a gente viu? A desconstrução de muitas profissões. Porque as pessoas achavam humilhante estar naquela situação, então não queria que o filho fosse. Quantos costureiros alfaiates você conhece hoje? Pode crer, não tem mais. Sapateiros. Por quê? Porque o cara quer que o filho seja doutor. O cara que é mecânico não quer que o filho seja mecânico. O cara que é motorista não quer que o filho seja motorista. Pô, e aí? Nós estamos parando aonde? Mas se fosse mão de obra. Mas se fosse um Mas curso tudo por quê? diferente, Com o nariz Manuel, empinado. mas se fosse um curso diferente, você acha que daria certo? Se fosse, sei lá, Olha, um eu curso sei que esse curso me voltado desanimou. a TI, a tecnologia, sei lá aqui. Não, a gente teve vários cursos. Inclusive, nós chegamos a inaugurar ali. Lembra a antiga cozinha piloto, que ficou abandonada há 20 anos? Nós fomos lá, assumimos, reformamos, transformamos aquilo numa escola técnica municipal. Uhum. Só que nós inauguramos no final do nosso mandato. Qual que era a ideia? Fazer cursos voltados para demandas pontuais. Por quê? A ETEC, ela tem cursos técnicos, só que são sempre os mesmos. Então, é técnico em administração, técnico em química, técnico... Porque demanda um investimento para você montar laboratórios, montar tudo. Então, não faz sentido você ter uma rotatividade tão alta. Então, qual que era a ideia desse espaço lá na Cozinha Piloto, que era a nossa escola técnica municipal? Uhum. Fazer a parceria que a gente fez na época com o Senar da Agricultura, o Senai da Indústria, o Senac do Comércio, para que nós trouxéssemos cursos dessas 3 frentes de acordo com a demanda. Então, eu preciso de um curso de operador de retroescavadeira. Ia ter um curso lá. De operador de técnico de informática. Uhum. De eletricista industrial. Iam se fazer esses cursos. De acordo com a demanda. De acordo com a demanda. Aquele espaço tem um estacionamento lá atrás muito grande, sabe? Então, cursos que demandassem espaços externos, lá tirava de letra. Na época, daí o que aconteceu? Nosso querido sucessor entrou, fechou, devolveu a casa do Dr. Clóvis, que era a PAI, né? O Sirepem, que era uma casa maravilhosa, que pagava-se R$2.000 por mês de aluguel, lá no Paraíso, que na época que eu assumi, o Sirepem estava ali na Rua do Comércio, na frente do Cancian, uma rua perigosíssima, com super movimento, uma casa de 4 andares, não tinha acessibilidade nenhuma. Nós levamos para essa casa do Dr. Clóvis, para a chácara do Dr. Clóvis ali no Paraíso. O Dr. Clóvis não apoiou o Vlamir, então o Vlamir quis rescindir o contrato. Aí levaram para onde nós fizemos o centro administrativo, que é ali na Escola de Comércio, que é uma caixa de sapato, não tem 1 metro quadrado de área de sol ali. Uhum. Sim. Né? Tudo ali é coberto, 100% coberto, até os corredores são cobertos. Então ali virou um centro administrativo, a quadra era o nosso almoxerifado de educação, que era um almoxerifado centralizado, para justamente ter controle, porque era um absurdo que se roubava de material escolar, nunca tinha nada, não tinha papel higiênico nas escolas, nunca tinha nada. Se comprava horrores, mas nunca tinha nada. Então nós centralizamos esse almoxerifado para dar eficiência para isso. Aí eles transformaram no Sirepem, e aí não tinham onde pôr a Secretaria de Educação, levaram lá para a escola técnica, para nossa escola técnica. Então a nossa escola técnica não durou nem um mês no primeiro no governo do Sandem. Não consigo nem... Então assim, só que é muito triste, cara. Você vê tanta coisa que a gente fez, que a gente lutou tanto para fazer, simplesmente assim, jogarem no lixo. Mas mesmo. vamos pensar feliz. E o que faria daqui para frente? O que você acha Então, que poderia fazer de bacana? Você vê, a grande maioria dessas pessoas que estão hoje aí no governo são pessoas que fui eu que pus na política. Né? O atual prefeito mesmo foi candidato a vereador comigo a primeira vez. Fomos nós que elegemos ele, nosso grupo que elegeu ele. Né? Vários secretários municipais da atual administração foram secretários meus. Vários vereadores que estão aí se elegeram comigo, fui eu que coloquei na política.
Só que esse pessoal se mostraram verdadeiros oportunistas. Eles, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles foram com quem estava lá, né? E eu não vejo muito futuro, porque esse pessoal não está lá para defender o interesse de Tietê, não está lá para defender o interesse da cidade. Você vê esses deputados que vieram para Tietê nesses últimos anos. É só, eu voto nesse porque ele é do Bolsonaro. Não, eu vou votar nesse porque ele é do Lula. Não, mas a minha pergunta é a seguinte. Que vínculo que esse pessoal tem? Que recurso que esse pessoal manda pra cidade? Mandou 100 mil pra Santa Casa. Que beleza. 100 mil pra Santa Casa? Tem que mandar 1 milhão pra Santa Casa, filho. A Entendeu? pessoa não tem essa noção de que é pouco dinheiro pro município, né? 100 mil, né? Sabe, assim, um cara que é lá de Santos, vir ser candidato a deputado estadual aqui, vir querer pegar voto em Tietê, como se a cidade fosse dele. Sabe, o outro que é lá de São Paulo. Cara, nós precisamos votar em gente que é daqui. Eu tentei ser deputado estadual por Tietê e pela região e por um trabalho grande que eu fiz. Não me elegi na época, não era nem do Bolsonaro nem do Lula. Então foi bem naquela onda de 2018 que elegeu o Bolsonaro, acabei morrendo na praia. Tentei ser federal também, joguei verde, vai que dá certo, né? Também não deu. Hoje eu não sou mais candidato a deputado, porque eu vejo que alguém que foi prefeito de uma cidade como Tietê dificilmente consegue ter capital político para se eleger deputado. Hoje, mas eu jamais vou deixar de apoiar alguém que seja de alguém que esteja no mínimo 50 km de distância. Seja de Sorocaba, Itu, Piracicaba, que são cidades que estão ao nosso entorno, que conseguem ter capital político para eleger um deputado, mas que estão aqui no nosso quintal. Tá aqui pertinho. Mas o seu plano é ser deputado? É ser prefeito? Qual que é o seu plano? Para onde estamos indo? Na próxima eleição a gente vai ter Manuel concorrendo a Para prefeito. onde estamos indo? Eu acho que nós estamos ainda longe, né? Tem um processo longo pela frente, né? O pessoal fala, tá com os direitos por suspensos. Isso aí tudo caiu. Sabe, os vereadores da época, na época só tinha 3 de 9 vereadores na Câmara. Só 3 me apoiavam. E a única que até hoje é minha amiga e é uma pessoa que sempre se manteve ao meu lado é a Dona Conceição. De 9. Então, que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho e afeto como uma mãe mesmo. Até aproveitar e mandar um beijo pra ela. Então, cara, o que eu vejo respondendo sua pergunta? Hoje eu não vejo muita expectativa em Tietê. Entendeu? Não vejo muito. Tomara a Deus, eu moro aqui, meus filhos moram aqui. Eu torço para que esse governo vá bem. Que seja reeleitos por mérito, né? Numa eventual próxima eleição. Mas o que nós estamos vendo é que vai ser difícil se reeleger por mérito. Se reeleger, vai ser na mesma pegada de Vladimir Sandei. Né? Esqueminha para dividir voto e conseguir chegar. Mas, particularmente falando, Manuel, eu não nego minha vocação. Assim como eu fiz 5 vereadores em 2016, eu posso fazer outros 5, não tem problema nenhum. Mesmo porque eu tenho certeza que esses 5 só se elegeram porque fui eu que pus a mão. Porque se eu não tivesse lá firme, ajudado, dado o caminho, mostrado, pedido voto, inclusive, para alguns, não tinham. Agora, na primeira vez que tentaram puxar meu tapete, que tentaram criar problemas pra mim, com processos, com acusações totalmente... Pô, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa de família, eu sou uma pessoa que tem Deus no coração, sabe? Eu não me envolvo com coisa errada. Eu nunca comprei uma grama de droga na minha vida. Você acha que eu vou me envolver com PCC? Sabe? Você acha que eu vou... Os caras colocam umas histórias muito loucas, né, Dano? Você acha que eu vou me envolver, sabe, com crime organizado? Que é isso, pessoal, sabe? Eu tenho do berço, sabe? Eu tenho educação, eu tenho origem. Eu não jamais iria sujar o nome da minha família por besteira. Só que, a partir do momento que você se destaca, a partir do momento que você tem essa personalidade que eu tenho, de conseguir dar resultado, de fazer as coisas acontecerem, de melhorar a vida das pessoas, você vira alvo. É porrada de todo lado. Eu nunca esqueço, quando eu era criança, eu era voluntário lá em São Paulo, no asilo, com 13 anos, eu falei, não, eu ainda vou ser político, vou ser vereador, vou ser prefeito. Aí uma senhorinha muito querida lá fala, mas largue mão, você é bonzinho, educado, família boa, você vai querer ser político pra quê? Vão te tirar. E outra, se você não entrar no esquema, vão te destruir lá. E eu falo pra vocês que, infelizmente, hoje eu dou razão. Porque pessoas como eu viram alvo. É porrada pra todo lado. E pessoas... E bandido, eu sempre digo, bandido não tem problema de você chamar de bandido, ele é mesmo. Entendeu? Agora, a gente que não é, e o cara tenta fazer e atribuir, o que mais me entristece, Paulo, é essas pessoas que eu tanto confiei, que eu tanto acreditei, na primeira oportunidade,
viraram as costas, como se eu fosse o maior vilão da história da humanidade. Pessoas que foram responsáveis, inclusive, testemunhas oculares de tudo que eu falei aqui, desse trabalho que nós fizemos. E jogaram tudo no lixo. Sim. Entendeu? Por quê? O Manuel agora não é mais a bola da vez. Mas você não me contou, mas nessa sua vocação, você acha que está indo para onde? Cara, quais serão os seus próximos passos? Eu fui convidado por 2 amigos muito queridos que vão ser candidatos. A Rita Passos, que foi alguém que eu já apoiei, já trabalhei muito para ajudá-la em 2010 e 2014. Ela vai ser candidata a deputada estadual e eu vou estar trabalhando, ajudando ela. Não só aqui em Tietê, mas todo o estado. Ok. E o Barjas Negri, foi prefeito de Piracicaba, foi ministro da Saúde, foi uma pessoa, foi presidente do FDE, do FNDE, como prefeito de Piracicaba teve 3 mandatos, foi um cara que fez um trabalho impecável em Piracicaba. Ele vai ser candidato a deputado federal. Piracicaba está sem deputado federal há bastante tempo. O último foi o Mendes Tami, que faleceu, acho que em 2010, 2012. E ele vem candidato a deputado federal. E eu acredito que é uma chapa fantástica para nós elegermos aí, para serem os representantes de cidades como a nossa aqui. Seja Tietê, Serquilho, Laranjal. Eu acho que são pessoas que estão próximas, não são deputados de cidades muito grandes como Sorocaba, São Paulo, que consomem toda a demanda, todo o espaço que esses deputados têm. Então eles vão ter um olhar especial para a gente, como já tiveram, a Rita Passos já teve. Né? Então eu acredito muito nessa chapa. Vamos ver, tomara a Deus eles tenham um bom resultado, se elejam. E aí 2028 é outra história, vamos ver. Despacito. Como eu disse, se esse atual governo for bem, que se reeleja. Entendeu? Eu sou muito a favor da continuidade do que é bom. Mas se não for, aí a gente vê um espaço sim, né? Por que não? Não, bom demais. Tá respondido agora. Mas agora vamos sair do nosso microcosmo e dar uma ampliadinha. Claro, fica à vontade. Vai. A questão de longo prazo. Com a reforma tributária agora, São Paulo vai ser beneficiado porque vai acabar com a guerra fiscal. E o Estado ter benefício fiscal, não vai ter mais essa disputa para a Bahia, porque São Paulo tem maior logística, estradas melhores e tudo mais. O Tietê vai perder muito se não começar a se movimentar, igual você falou de criar uma especializada. Como é que você vê essa... Olha, eu tive até uma palestra recentemente sobre a reforma tributária e eu vou fazer um curso semana que vem sobre isso. A reforma tributária é uma faca de 2 gumes, cara, porque nós vamos deixar de ter a guerra fiscal, mas ao mesmo tempo a cidade que tem uma grande quantidade de indústrias, ela vai ser mais prejudicada do que beneficiada. Por quê? Porque o repasse dos impostos para os municípios vai ser pelo número de habitantes e não pelas indústrias que produzem nela. Hoje nós temos a tal o ICMS que fica para o município, a parte que fica para o município é calculada em cima do valor adicionado. Então, é pego a matéria-prima, o produto final, menos a matéria-prima que veio de fora. O que foi adicionado, seja a mão de obra, a montagem, aquele produto para o preço final do produto... É o que é calculado para ficar para o município. Ok. Isso não vai existir mais. Então, assim, o que nós precisamos trazer para Tietê, respondendo sua pergunta, mais do que indústrias nesse momento, é habitantes. E Tietê, nesses últimos 8 anos, encolheu. Mas por quê? Por que, por exemplo, Serquilho cresce? Por que Tietê deu essa parada? Ou eu estou errado no que eu estou te perguntando? Não, você tem toda a razão. É que, infelizmente, é essa falta de união mesmo, cara. Os políticos fazem política para os políticos. Os empresários fazem network entre os empresários. Não existe eu tentei fazer essa unificação. Trazer... É o que acontece com o Serquilho. Serquilho, a classe empresarial está totalmente alinhada com a política. Então, existe um interesse, porque é o que o pessoal de Serquilho chama de salário indireto. Por quê? Os grandes donos de fábrica são os políticos. Então, eles querem que Serquilho tenha uma educação de qualidade, segurança pública de qualidade, moradia barata. Para quê? Porque o cara não precisa pagar um salário muito alto. E cultura? Porque, por exemplo...
a Claudete virou para mim e falou assim, pô, vai ter um negócio das orquestras, candles, lá com as velas, lá que é amanhã ou depois da manhã. Toda hora ela vem, vai acontecer um show de não sei o que lá. Sempre tem alguma coisa... Porque lá tem um teatro, né? Que tem um teatro. E aqui, mas então, e aí o que eu vejo, que a gente conversa um pouco, tem uma série de pessoas famosas, né, da cidade, Cornélio Pires, etc. E isso é muito pouco divulgado e muito pouco feito. E Serquilho, quem entende Serquilho? E a cultura lá é muito mais... Só que aí, se você vai no teatro, depois o pessoal vai comer uma pizza, ou vai comer um cachorro-quente, e vai passear, ou seja, tem todo um movimento da economia. As lojas do comércio fazem propaganda, né, durante as apresentações. E fica animado, porque quem é da cidade de perto vai para lá. Eu falo para você, cara, é que nós pegamos uma cidade muito destruída. Uhum. Né, você vê, os pacientes que faziam quimioterapia, radioterapia e diálise iam de Kombi fazer tratamento em Jaú, Sorocaba, quando a gente assumiu a prefeitura. Uhum. Então, a gente teve que priorizar o que era mais importante. Aquela história, né? Você tem 5 filhos em casa, um tá doente. Você não vai fazer uma festa de aniversário para um enquanto o outro tá morrendo, precisando de uma cirurgia. Uhum. Assim, nós focamos nesse primeiro governo muito em resolver esses problemas críticos estruturais, né? No meu segundo mandato, se você pegar o meu plano de governo, a nossa meta era justamente essa, era desenvolver mais esse lado de lazer e cultural. Então, por exemplo, se torna turístico, né? Você falando, eu lembrei agora do Parque Ecológico lá, não tem mais nada lá, tiraram as telhas do barracão também. Não, é uma tristeza, cara. Acabaram com tudo. Eu o parque tive lá. Você vê, se eu tivesse sido reeleito, aquele parque a gente tinha dado para iniciativa privada. A ideia era transformar aquilo lá num tipo de um camping para viagens escolares. Então, várias empresas que administram esse tipo, por exemplo, esse Carroção em Tatuí. Então, os caras meio que colônia de entram, férias, meio que fazem um camping, puta investimento, mas eles vão cobrar por isso. Sim. Né? Eles arrendam da prefeitura. Então, eles iam bancar toda a obra, mais ou menos o que foi feito no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Sim. Bancam toda a obra, só que eles põem o restaurante deles, eles põem uma loja deles que vende lembrancinha, eles fazem a hospedagem. Então, lá em cima já tem pronto um platô que é para ser de hospedagem, de camping, de tudo mais, para trazer esse movimento para a cidade. Pô, Tietê é uma cidade que tem... Cornélio Pires, né? É a cidade que tem a maior margem do Rio Tietê. Nós temos o maior leito do Rio Tietê num único município. Nós temos 55 quilômetros de Rio Tietê na cidade. Nenhuma outra cidade do estado de São Paulo tem o volume, a área do Rio Tietê que nós temos. Então, nós temos que aproveitar isso melhor. Abandonaram. Um projeto que a gente tinha era desapropriar a recreativa, transformar a recreativa num clube municipal. Ia ser um clube tocado pela prefeitura, onde durante a semana a gente ia ter os projetos para fazer todo o treinamento de equipes de natação, futebol, para os jogos regionais, para desenvolver. E final de semana ia ser área de lazer para a população que não tem onde ir, né? A ideia era pegar aonde E você vê, nós tínhamos o presidente da República naquele momento. Então a gente tava com a faca e o queijo na mão. Por isso que eu digo, quando eu digo que a minha não reeleição em Tietê foi muito prejudicial para a cidade. Porque, infelizmente, quem me sucedeu não aproveitou absolutamente nada. Ao contrário, jogou no lixo. Né? Tem acesso ao presidente da República. Exatamente. O presidente da República não teve acesso ao cara. Mas por que também não ia atrás? Mas voltando, você estava falando que hoje precisa de mais, então, habitantes. Só que se você não dá... Só que precisamos ter casa popular, nós precisamos ter emprego, né? Nós precisamos, a cidade precisa desenvolver. Então, falando em reforma tributária, respondendo essa pergunta... A pessoa a pessoa que não tem uma formação, ela vai trabalhar no comércio, em loja. Você não tem um outro... Mas a loja precisa estar vendendo, né? Exatamente. Mas para isso tem que ter o dinheiro para girar. Aí que entrando que eu falei que precisava ter mais indústria. Só que se a pessoa sai daqui para gastar em Serquilho, porque tem o teatro, agora, e aí vai lá no boliche, não sei o que lá. Se a gente consegue aquelas 922 unidades habitacionais, que eram 922 famílias que sairiam do aluguel para morar na casa própria, você teria uma queda do valor imobiliário, que o aluguel em Tietê é absurdo, sim, né?
O aluguel em Tietê é um dos mais caros do estado de São Paulo, pra você ter noção. Mas por quê? Por demanda. Tem muita demanda e tem pouca oferta. Sim, lógico. Né? Se você consegue injetar 922 unidades habitacionais, como era o nosso projeto, na cidade, você tem 922 casas que deixam de ser alugadas. O preço do aluguel vai lá embaixo. Aí você se torna atraente para que mais pessoas de fora venham, arrumem empregos, as indústrias venham, aí vem a qualificação profissionalizante. Não, e outra E a coisa, economia o roda. cara que sai do aluguel e vai entrar no financiamento de uma casa popular, ele vai pagar menos também no financiamento daquilo que é dele. Exatamente. Ele vai ter pouco Vai ter mais poder, Vai ter um pouquinho para ali para comer fora, para dar o rolezinho dele. Aquela pizza, né? aquela cervejinha que ele não podia tomar. Exatamente. Então, assim, eu falo para vocês que o projeto habitacional hoje é fundamental para Tietê. E foi uma pena esse projeto não ser dado continuidade. Eu diria que de todos os meus projetos que foram interrompidos, esse foi o que mais prejudicou o desenvolvimento da cidade. Porque isso seria um grande diferencial. Né? E modéstia à parte novamente. Na nossa época, na nossa gestão, e quando eu digo nossa, é nossa mesmo, porque o Paulo teve lá e várias outras pessoas que tiveram ao meu lado foram responsáveis por todo esse trabalho que nós tivemos. Foi a época que eu conheci o Paulo, que eu te conheci. Foi a época que eu apareci aqui. Exatamente. Então, assim, a gente conseguiu fazer com que as pessoas de Serquilho falassem de Tietê. Foi um dos maiores paradigmas que eu consegui quebrar enquanto prefeito. Eu brincava que eu tinha 3 paradigmas para quebrar. O primeiro era a Santa Casa. Né? Eu nunca esqueço, eu estava um dia na casa da Teira e do Diva, num churrasco, isso antes de assumir a prefeitura, mas já tinha sido eleito prefeito. E o Gustavo, que é filho do Zeco, da marcenaria do Ribeiro, ele era pequenininho na época, aí a mãe dele... Não, ele brigou com a priminha pequena. Desce daí que senão você vai cair, você vai quebrar o braço, você vai pra Santa Casa, você vai morrer. Não, mas era entendeu? Porque ir pra Santa Casa, você ia piorar, não pra melhorar, entendeu? Você vai pra Santa Casa e vai morrer. Então eu falei, eu preciso quebrar esse paradigma. Que a Santa Casa você vai lá pra piorar, não pra melhorar, né? Segundo paradigma, que Serquilho é melhor que Tietê. Né? Eu até brinco, então, o prefeito Serquilho, que ele não nos ouça, ajudou um pouco também, porque Serquilho deu uma... Mas a gente conseguiu dar uma alavancada. Até o pessoal do Serquilho falar, pô, as crianças de Serquilho estão nascendo em Tietê. Né? Como eu disse, que acontece até hoje. E terceiro, que foi um que eu assumi e que acabou se tornando o meu vilão, que foi que o pessoal falava, Michel Temer nunca fez nada para Tietê. Eu falava, não fez. E fez e vai fazer. Muito. E eu quis quebrar esse paradigma em 2014, mostrando tudo que ele já tinha feito por Tietê. Porque o Dr. Michel tem um perfil muito discreto, sabe? Ele é uma pessoa... O pessoal fala que ele é arrogante e tal. Não, ele é tímido. Ele é uma pessoa contida. Então, os prefeitos que me antecederam nunca deram mérito para ele, mas ele também nunca pediu. Então ele conseguia uma escola para Tietê, conseguia um posto de saúde, conseguia uma tomografia, uma ressonância, um aparelho raio-x, o que fosse, mamografia. Os prefeitos sempre falavam, fui eu que consegui. Entendeu? E aí ficou esse clima de que Michel Temer nunca fez nada por Tietê. Só que ele não só não fez, como ele só não fez mais, porque os meus antecessores nunca levaram projetos eficientes para ele. O pessoal ia com ofício. Ai, manda 1 milhão lá para Tietê. Tá, cadê o projeto? Ah, não tem. Entendeu? E por que a gente conseguiu tanto recurso? Pô, nós conseguimos em 4 anos quase 50 milhões de reais a fundo perdido para a cidade. Tá certo que o Lamir perdeu metade disso. Mas nós conseguimos, conquistamos para a cidade. Por quê? Porque nós fomos atrás de fazer projeto. A gente tinha uma equipe técnica da prefeitura. Pessoal que trabalhava de verdade, Fundo que perdido corria seria atrás. o dinheiro que era para vir e não ver, porque ninguém foi atrás, foi lá e... Fundo perdido é o dinheiro que é dado, que não é financiamento. Financiamento é um dinheiro emprestado, que você tem subsídios, Sim, mas tem que né? devolver. Mas tem que devolver, que é o caso do Distrito Industrial e o São Roque. Foram 2 financiamentos que nós fizemos para executar essas obras. Né? O São Roque era uma questão de necessidade para fazer o Minha Casa Minha Vida, e o Distrito Industrial era uma obra que era mais do que necessária. Né? Tava 20 anos ali abandonado, foi comprada a área, foi dividido os lotes e Deus que olhe. Não tinha rua, não tinha guia, não tinha sarjeta, não tinha iluminação, não tinha esgoto, não tinha nada.
Dia de chuva o pessoal não ia trabalhar porque não dava para entrar na empresa. Né? E a gente foi lá e levou essa dignidade. Tanto é que muitas empresas que estão lá hoje cresceram muito depois disso. Sim. A Camargo, a LAS. Por quê? Porque conseguiram ampliar. Né? Antes eles tinham vergonha de trazer um cliente. Você vai que convida um cliente para vir aqui e chove. Como é que o cara não vai conseguir entrar? Aham. Pô, tinha um lixão a 500 metros de uma fábrica de goiabada. Aí não dá, né? Entendeu? E a gente resolveu tudo isso. E no primeiro ano. Não é que nossa, veio depois. Foi a gente já no primeiro ano pegamos que a pessoa falava Corpus, não sei o quê. Pô, a Corpus foi a forma que nós encontramos de resolver o problema do lixão no distrito industrial. Porque era um absurdo. E a gente tava na iminência de ser multado em milhões se a gente não resolvesse aquilo. Ia ficar muito mais prejudicial. Né? E assim, entre isso, outros e outros. Mas o que eu estava te falando, da questão do nosso segundo mandato. Projeto cultural. Aham. Qual era? Aonde é ali a garagem municipal? A garagem municipal é um lugar que não é muito legal para ser garagem municipal. O que a gente vai fazer? A rodoviária de Tietê é extremamente subutilizada. Né? Você ficar o dia inteiro lá, você conta 10 ônibus. Que passam lá. Você acha que precisa ter uma estrutura daquele tamanho para ser rodoviária de Tietê? Qual que era a nossa intenção? Pegar aquela parte do DR, lá em cima, na Francisco de Toledo, perto dos bombeiros. A gente ia fazer a rodoviária lá, até ia ficar melhor, porque ele está bem no meio das duas rodovias. Aonde é a rodoviária, a gente ia cercar e ia fazer a garagem municipal. Ia levar a garagem municipal. Ia ter aquela área de cobertura, ia ficar para colocar as máquinas e tudo mais, que hoje fica tudo no sol lá, tomando sol, chuva e tudo mais. E aonde é a garagem, a gente tinha a ideia, a gente ainda não tinha o projeto. Essa garagem desde sempre, né? A gente ia fazer o centro cultural ali. E do lado, onde é o albergue noturno, era o projeto de fazer o Museu do Imigrante. Porque ali no albergue... Que é uma construção bonita, uma construção diferente. O albergue era a estação de trem, porque Tietê não tinha... tanto Cerquilho quanto Jumirim eram as estações de trem de Tietê. Entendeu? Tinha um ramalzinho que ligava Cerquilho até exatamente aquele prédio. Aquele prédio era a estação ferroviária de Tietê. Então, todos os imigrantes que vieram da Itália, Líbano, Rússia... Chegaram tudo por ali. Então a ideia era o quê? Fazer o Museu da Imigração ali, que a gente ia contar a história de todos os imigrantes que chegaram em Tietê. E ali um centro cultural com teatro, biblioteca, espaço para apresentações, né? Um negócio chique, tudo com o governo federal. Entendeu? E aí, com esse projeto, a gente ia conseguir dar esse boom nessa área cultural. Né? E ia conseguir desenvolver até uma área da cidade que hoje é subutilizada, que é aquele lado lá. Que fica sem movimento, fica paradona ali. Entendeu? A questão... Você vai dando as ideias aí, depois que vai pegar e vai fazer tudo. Tomara a Deus, façam. Tomara a Deus, eu não tenho apego. O que eu que quero, Paulo, mais é que ideia, façam. né? É que façam. Ninguém faz nada, cara. Faz 9 anos que ninguém faz nada nessa cidade. Nós precisamos de gente que faça, não precisa ser eu. Eu não tenho esse ego de falar, não, eu que tenho que fazer. Não, eu quero fazer, mas eu quero que gente que faça também. E por que não sai? Porque você falando parece que acaba sendo não fácil, mas parece que não é tão difícil, né, cara? Hoje esse projeto é um projeto difícil de acontecer. Por quê? Porque nós não temos mais o presidente da República. A gente tinha, quando eu digo que a gente tinha faca e o queijo na mão, é que a gente estava com o cara que mandava no orçamento da União, que é um orçamento de trilhões. Então, um projeto de 20 milhões para fazer um centro cultural não era nada. Era um cavalo selado ali, passando na frente e passou. Entendeu? Então, assim, dificilmente a curto prazo é um projeto que hoje se concretizasse. Entendeu? Só que, assim, eram coisas que eu não podia ficar divulgando muito, porque era uma exposição exacerbada, porque toda a oposição do Temer estava de olho em mim. Tá levando lá pra cidade dele, tá então colocando eu tinha lá. que ficar meio quieto pra não ficar... Porque eu falar pra vocês, dá muita bandeira. Era difícil. E assim, você vê, por exemplo, aquela crise desgraçada, uma falta de dinheiro geral. E eu sou... Aí quando eu falo que eu não sou de direita nem de esquerda, é porque
qual que é o meu raciocínio? Qual que é o objetivo principal da gestão pública, principalmente a municipal? Gerar bem-estar social, certo? Prefeitura não visa lucro. Prefeitura visa bem-estar social. Empresa. Certo? Só que, o que é o bem-estar social da prefeitura? É pagar os salários dos funcionários e poder atender as demandas da população, pelo menos as emergenciais. Então, garantir saúde, educação e segurança. Por pior que fosse o momento, eu jamais deixei faltar remédio em posto de saúde. Eu jamais deixei que faltasse médico em posto de saúde, que faltasse professor em sala de aula, que faltasse estrutura na sala de aula. E isso me custava. De algum lugar tinha que sair. O que nós vimos? Isso o próprio Temer falou para mim na época, e acabou acontecendo. Ele ia soltar um parcelamento do INSS, para quem tivesse com o INSS atrasado. Eu segurei. INSS de agosto, setembro, outubro. Ia segurar novembro, dezembro também, porque em janeiro ia sair esse parcelamento em 240 parcelas, sem juros e sem multa. Que beleza. Entendeu? Pra que eu ia pagar um negócio à vista que eu podia parcelar em 240? Mas saiu esse parcelamento? Saiu. E aí foi feito. Sabe o que o senhor Vladimir Sandei fez? Pagou à vista. Só pra falar que fui eu que deixei a dívida. Ah, essa é a história da dívida. Uma das. Outra é o financiamento do Distrito Industrial, do São Roque. Entendeu? Pagou tudo na conta, né? Tudo. Na verdade, assim, ele justificou a incompetência dele em cima Era de uma dívida ativa. suposta dívida que eu tinha deixado. Entendeu? E esse foi um erro, por quê? Porque eu não contava com a minha não reeleição. Né? Mas será que os caras não usam essa... Não só ele usa desse artifício para poder esconder a falta de eficiência também? Falar, Com certeza. Os primeiros 4 anos aqui eu vou colocar tudo na bunda do cara lá. Só que os outros 4 anos ele continuou colocando. ele não veio, mas continuou. É só desculpa. Entendeu? Então, E o que tá aí, vamos ver. Tomara Deus seja diferente, mas até agora os indícios não são dos melhores, não. Então, ó, muito obrigado de verdade pelo papo. Muito obrigado. Espero que a gente possa conversar tanto aqui quanto pela cidade e que você continue com a tua vocação e que a tua vocação traga muito bem aí Amém. pra galera toda. Muito E obrigado. a gente vai esperar agora um convite de Manuel para fazer um podcast na casa dele, na piscina lá. Com muito Né, prazer. Leandro? Fazer um churrasco. Eu quero ver o Leandro querendo levar Porque tudo pra lá. Tá você tão respondeu o estruturado. rapaz aqui. lá com vinho, comendo uma carne, tem que chamar lá pra gente também. Manuel, um abraço, meu querido. Obrigado pela presença, Paulo. viu, meu irmão? Obrigado, viu? Até a próxima. Seja a primeira de muitas aí. Com certeza. Tá bom? Obrigadão. Valeu.